Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Regis, professor de História de vocês do EJA 3, né? Só aqueles lembretes tradicionais. Primeiro de tudo, quando for assistir, coloca o celular no modo deitado, certo? Ou seja, na horizontal, que você vai ter uma imagem melhor para você assistir. Lembrando, terminou de assistir o vídeo, você faz as atividades propostas. Bate uma foto e manda para o grupo do EJA 3, tá certo? Sempre lembrando que a gente recebe, tira dúvidas, conversa no período da noite, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da noite, que é o nosso período, né, de aula, tá ok? Bom, espero que todos estejam bem, né? E vamos começar a nossa aula de hoje de História. A gente, na aula de hoje, na próxima aula, a gente vai conversar com você sobre a Grécia. Lembrando, todo o conteúdo da aula está abaixo desse vídeo, né? Você vai lá na aula, clica no link e acompanha esse vídeo. Mas tudo que eu falo está lá escrito, tá certo? Então você pode ler novamente, pode assistir o vídeo novamente, depois você responde as perguntas e envia para a gente, tá certo? Bom, a sociedade grega, ela tem influência, né, em várias coisas que a gente faz hoje na atualidade. A Grécia, para quem não sabe, ela fica ali na Europa, tá certo? Nas próximas aulas vou mostrar um mapa para vocês da Grécia, tá certo? Bom, tipicamente dessas civilizações antigas, né, elas sempre foram povoadas por diversos povos. Como a gente viu na Mesopotâmia, existiram diversos povos, né? Ali as sociedades pré-colombianas foram três: os incas, os maias e os astecas. A Grécia não é diferente de qualquer outra civilização que a gente vai estudar. Sempre ela vai ser povoada, vai ter a contribuição de diversos povos. Grécia, do mesmo jeito. Então vamos lá, estudar aqui a origem da Grécia, né? A formação do que hoje a gente chama Grécia vem lá de 2000 a 1000 anos antes de Cristo. E como eu tinha dito para vocês, foram o quê? Diversos povos, tá certo? A gente não pode dizer, né, que os gregos, né, são descendentes de tais povos, a evolução de tais, né? Na verdade, foram vários que foram contribuindo, né, para a Grécia que é hoje em dia. Então vamos lá. O primeiro deles a se estabelecer naquela região foram os aqueus, né? Foram os primeiros a se estabelecer naquela região. Ah, então são descendentes dos aqueus? Sim, mas também de outros povos. O conjunto de contribuição de cada um desses povos é que vai formar a civilização grega. Eu tive também os jônios, os eólios e os dórios. Então, se perguntar para a gente, não é, quem foram os povos, né, que fizeram a civilização grega? Está aqui, né? Os aqueus, os jônios, os hélios e os dórios. Vamos sublinhar para ficar legal, para você saber. Vai que lhe pergunto, né? Os povos, né, foram quem da Grécia? Os aqueus, os jônios, os hélios e os dórios, né? Foram esses povos, né, que contribuíram, né, para a formação da Grécia, cada um com suas características. Por exemplo, os aqueus fundaram a cidade de Micenas, a principal delas, mas fundaram também Pilo, Tirinto, tá certo? Mas Micena foi a cidade mais famosa, fundada por quem? Por os aqueus, tá certo? Então a Grécia, né, ela teve grande contribuição nessa cidade, cidade de Mecenas, né, fundada por quem? Por aqueus. As cidades de Mecenas, qual é a contribuição? Né? Elas eram cercadas a característica dela, cercada de grandes muralhas de pedra, destinada a proteger a população de invasão de quê? De povos inimigos. Então, a grande característica da cidade de Micenas, ela era ser o quê?
cercada por uma grande muralha de pedra. Com qual objetivo essa muralha de pedra, pessoal? Proteção contra inimigos, tá certo? Creta, né? Os cretenses, qual foi a influência nessa região? A arquitetura dos palácios micênicos, os afrescos, né? Técnicas agrícolas e de navegação, tá certo? Tudo influenciaram a cidade de Mecenas, né? Que faz parte de quem? Da formação da Grécia. Esse nome Grécia, pessoal, ele vai surgir recentemente, tá certo? Então, são os povos que viviam nessa região. Quais são esses povos? Os aqueus, os jônios, os hélios, os dórios, que vão formar uma cidade principal, que é quem? Micenas. Qual era a grande característica de Micenas? Eram cidades, né, cercadas por uma grande muralha, né, muralha essa de pedra, que tinha o grande objetivo de protegê-la contra o que? Ataque dos inimigos. Continuando aqui, né? Os heróis dessa região de Micenas, Ilíada e Odisseia, tá certo? Existem livros sobre isso, contando, né, uma ótima literatura, uma dica para vocês, mas lógico que aqui a gente vai resumir, né? A Ilíada, né, o personagem principal é Aquiles, tá certo? Nela vai contar a estratégia, né, da disputa da região da Grécia contra, né, os troianos, né? Daí a famosa história da guerra de Troia, o cavalo de Troia, né? Então tem a ver com a história da Grécia, né? Ilíada, o personagem principal é quem? O grego Aquiles, né? Que nela vai contar a história de quem? Da guerra de Troia, né? Tem a Odisseia, né? Que o personagem central é Ulisses, né? Rei da cidade grega, da Ítaca, né? Ele vai contar a história de 10 anos de guerra, né? Então, conta muito bem isso, que levou o retornar para casa após 10 anos do início do seu conflito, tá certo? Embora histórico, né? Essas duas obras, elas contam como era a civilização, embora ela tenha o objetivo de contar, né, as aventuras de Aquiles, tá certo? E as aventuras de Ulisses. Na verdade, ela vai contar a formação da civilização grega. Logo após esse período, né, os aqueus, né, vão perder o domínio da região para os dórios, né, principalmente por questão de conflitos internos, né, catástrofes naturais, como secas, as grandes migrações. Então, cai-se, né, o domínio de quem? Dos aqueus, e quem passa a dominar a região são os dórios, né? A invasão pelos dórios na região que vem a se chamar Grécia, tá certo, pessoal? Então, teve dúvida sobre o que a gente contou? Você repete. Teve dúvida? Pode ir lá ler o texto que está embaixo aqui desse vídeo, que é bem legal. Aí você, o que é que você faz? Você responde as perguntas, bate a foto e envia para a gente. Regis, eu assisti o vídeo, eu li o texto, eu estou com dúvida. Entre em contato com a gente no grupo, que a gente ajuda você a responder. O importante é você assistir a aula, fazer as atividades e depois, né, entrar em contato com a gente, tá ok? Então, se você quer copiar, ó, tá aí para você, copia, faz o resuminho que lhe ajuda a responder as perguntas, tá ok? Então, pessoal, até a próxima semana e bons estudos.